Neste momento, convido a irmã Andréa para fazer parte da nossa mesa como palestrante, que hoje temos o tema livre. Que a paz do grande Mestre Jesus possa estar conosco nessa doutrinária de hoje. E para iniciarmos, para a leitura preparatória, convido a nossa irmã Flávia. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo se faça presente. Alegria entre lutas. No turbilhão das lutas terrenas, que às vezes tens de enfrentar, prossegue buscando paz em teu coração e alegria em teu viver, para que transformes essas lutas em oportunidade de crescimento interior. Não te entregues ao desespero se as lutas não te trazem recompensas imediatas. Nem te aborreça se aquelas com quem convives ainda não conseguem te compreender. Busca ânimo crescente para transformar cada espinho que te fere em flores abençoadas, cada pedra em que tropeças em força interior. Assim, de tropeços em tropeços, de luta em luta, vencerás as tuas próprias imperfeições para o Pai da vida poderes chegar um dia, pleno de vitórias que conquistarás sobre a ti mesmo. Aceita com humildade o cálice de amarguras que a vida te oferece, pois aquilo que parece amargo será, por certo, o néctar sagrado para a tua conquista de luz. Levanta-te a cada dia com ânimo renovador e prossegue servindo ao teu próximo em nome de Jesus e o Pai. Recompensará-te por aquilo a que fizeres jus. Alegria, filhos meus, alegria em todas as situações, mesmo que as lágrimas encharguem os teus olhos, mesmo que as angústias oprimam o teu coração. Transforma cada lágrima em sorriso e cada angústia em paz interior. Bem, essa é a nossa mensagem de hoje e gostaria de agradecer a todos e que assim seja. Convido para a prece inicial a nossa irmã Gilza. Boa noite a todos. Que a paz de nosso grande Mestre esteja sempre com todos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós,
como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados. Convido nesse momento para a leitura do Evangelho o nosso irmão Gilvan. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz, hoje e sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se culpa na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno Cura de Ars era virtuoso, e muitos outros conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam, eles mesmos, que fossem virtuosos, se deixaram ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e o inteiro esquecimento de si mesmo. É a virtude assim, compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É a virtude verdadeiramente cristã, espírita, que eu vos convido e vou a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades, a todos os ouvintes complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila, só por esse fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós, todos a quem a fé espírita reaqueceu com os seus raios, e que sabeis quando o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez.
A virtude é uma graça que eu desejo a todos, espíritas sinceros. Mas eu lhes direi, mais vale menos virtude, com modéstia, do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que a humanidade sucessiva se perderam. E é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Neste momento, teremos a palestrante Andréa com o tema livre, na qual pedimos que os grandes mentores dessa casa possam iluminar com seus ensinamentos. Meus irmãos, boa noite. Hoje eu não vou vos pedir para repetir a saudação, né? Às vezes eu falo, meus irmãos, boa noite, para repetir, para que a gente, em ânimo, através do timbre da voz, estejamos bem. Mas eu vou falar, não é? Meus irmãos, boa noite. Agora eu ouvi. Na afirmativa da respiração, da concentração, de estarmos voltados completamente em pensamento, em sintonia e emoções aqui dentro. Se porventura tivemos uma semana, um dia cansativo, chateado, preocupante, eu vos peço, em verdade, que aprendamos a respirar, puxar o ar, soltar, relaxar e nos conectar com a espiritualidade maior. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu não sinto nada, pareço uma pedra. E eu vos digo em verdade que até a pedra, ela sente o gotejar de uma água e ela filtra essa água, deixando essa água pura. Então essa pessoa não é uma pedra. Ela não está simplesmente concentrada, penetrada, envolvida, conectada com a espiritualidade maior. Às vezes, para nós chegarmos até aqui, chegou uma visita, chegou algo que pudesse atrapalhar a nossa vinda e nós somos perseguidos para concluir a tarefa, para adentrar a casa espírita ou até a nossa filosofia de vida, porque está difícil. O mundo está difícil. Para que desempenhamos o nosso papel como cristão, como cidadão, como pai, como mãe, como filho, porque é momento chegado das decisões. E qual parte nós queremos? A paz de Deus ou as ilusões do mundo? E hoje, em particular, eu escolhi o tema Aprendendo com o Sofrimento. E ele começa dizendo assim, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofremos todos, que nos encontramos neste planeta de provas e expiações. Se referia àqueles que sabem sofrer. E saber sofrer é, antes de tudo, saber, compreender, aceitar as provações. É necessário que entendamos, que aceitemos tudo o que nos vem a acontecer. É assim que nós aprendemos a sofrer, a enfrentar, a lutar. Imaginemos, todas as vezes que nós nos curvamos, nos agachamos para beijar os pés do Cristo, nós não estamos dizendo que nós somos inferiores ou que nós estamos sendo humilhados pelas circunstâncias do mundo ou pelas pessoas ou pelas dificuldades, porque todos nós passamos. Todas as vezes que nós nos ajoelhamos e beijamos os pés do Cristo, nós estamos dizendo, Senhor, eu aceito, eu compreendo, mas dai-nos a força, a coragem, a perseverança para continuarmos caminhando
Seguindo, porque tem momentos que não é para perguntar o porquê ou para quê. É simplesmente aceitar e pronto. Aceitar a situação no momento. Eu vos falo em verdade no momento, porque nós não estamos condenados, exilados a um sofrimento eterno. Iremos ficar minguando, sofrendo. Calma, isso também passa. E eu vos afirmo que se nós lembrarmos de um ano atrás, o quanto nós superamos, passamos, conquistamos, idealizamos situações e vencemos. Imagine 10 anos atrás, há uma semana atrás, nós sempre estamos galgando e buscando e vencendo a nós mesmos e as dificuldades do caminho. Outro dia me encontrei com uma amiga e ela passou há 3 anos atrás uma dificuldade grande. E eu conversei com ela, disse, nossa, que satisfação, revela como você está bem. E aquele problema resolveu? Ela disse, Andréia, por incrível que pareça, eu sofri em vão. Eu perdi noite, eu perdi fome, eu perdi o sossego, eu briguei, eu me queixei, eu reclamei. Mas hoje, 3 anos depois, eu nem lembro mais do sofrimento. Eu tenho uma recordação, de vez em quando, como referência, porque eu não quero passar noites em claro, eu não quero ficar com fome, eu não quero ficar com raiva de ninguém, eu quero permanecer com a minha paz. E realmente tudo passa, acreditemos, aceitemos. Porque o tempo, às vezes eu brinco dizendo que o tempo é madrasta, né? Não é dizer que as madrastas são ruins, não é isso, mas geralmente a gente não fala assim para brincar. Ele não alisa, não. Os vincos profundos da nossa face, eles denunciam que nós estamos mais sábios, mais aguçados, mais temperados, mais salgados pelo tempo. Porque só aprendemos vivenciando na pele. Como é que eu posso viver, falar de algo se eu não vivi? Eu tenho que viver para poder falar daquela situação. E o tempo, ele não para. Não para a gente chorar, não para a gente sofrer, não para a gente reclamar, não para ficar ali no cantinho isolado. O tempo passa. Todos os dias nós temos uma oportunidade de amanhecer mais um dia, de passarmos o dia, anoitecer, e nós somos responsáveis 100% daquele dia que nós vamos viver. Somos nós. Então eu vos convido, em verdade, levanta e anda, cumpre com o teu dever, faz a tua parte que te compete. Ah, mas o outro não fez. E daí que o outro não tenha feito? O importante é que todo homem trabalha dentro da sua própria construção, dentro do social, dentro do familiar. Mas se o outro não fez, que importa? Faço eu. Porque o Cristo nos vê constantemente. E ninguém passa por aqui invisível, imperceptível. Às vezes nós estamos em casa lavando uma louça. Nossa, ninguém vê o meu trabalho, ninguém vê meu esforço. Quem vos disse? O Cristo nos vê e nos observa e sorri. Porque o mentor espiritual, o anjo da guarda, os espíritos afins estão conosco, vibrando. Isso mesmo, vai, conclui, termina, falta pouco, levanta. Quantas vezes nós não sentimos vontade de dormir mais um pouco, mas não é sono, não é brincadeira, não é bonito, nem é engraçado. Sentirmos as vibrações da tristeza, da melancolia, do arrependimento, não é brincadeira. Até a água dói quando bate no corpo. E o Cristo nos pede, levanta, cumpre. A tarefa está pouco para terminar. É verdade que quando mais sofremos, tem uma frasezinha dizendo, está difícil, está apertado, é porque está perto de terminar. Está bem perto de terminar. Porque todos nós aqui na Terra
Sejamos ricos ou pobres, cristãos ou não, nós temos sempre uma dificuldade para vencer. Seja no lado financeiro, seja no lado afetuoso, de relacionamento, seja no lado de saúde, ou que alguém tenha desencarnado de repente, que nós não estávamos preparados. E mesmo assim, acreditando em Deus, viemos à casa espírita, e mesmo assim nós não podemos evitar o sofrimento. Então, que diferença faz acreditarmos em Deus ou não? A diferença faz é que quando nós acreditamos em Deus, eu vos falo na afirmativa de crer. Quem crer, sente. Quem crer, vibra. Quem crer, tem coragem. Quem crer, enfrenta. Não volta o rosto para o lado se escondendo. Eu vos digo em verdade. Aquele que crê, ele consegue. A diferença é que quando o sofrimento bate à porta, sem nos avisar e sem perguntar se ele pode entrar, ele entra na nossa casa, passeia, fica o tempo necessário que tem que ficar, porque é do momento, não é sempre, não é para sempre. Mas quando ele vai embora, o sofrimento deixa uma lição, deixa um aprendizado e, o mais importante de tudo, não nos rouba nada. Não nos rouba a nossa capacidade de pensar, de buscar, de ajudar e, o mais importante, de acreditar na vida novamente. Porque não é quando o homem morre que acaba a situação dele, mas é o que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. E eu vos falo, vivo pode ser encarnado ou desencarnado. Nós não podemos deixar morrer dentro de nós a fé, a esperança, a coragem no porvir, no futuro, em Deus. E ele segue. À medida que vamos compreendendo as leis divinas, adotamos uma postura diferente em relação às dificuldades terrenas. No lugar de nos queixarmos, agradecemos a Deus os desafios que nos fazem avançar. Entendemos que as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Nós temos 3 veículos, 3 ferramentas de graça. Eu vos digo de graça porque é nossa. A inteligência, a paciência e a resignação. Toda vez que formos submetidos a qualquer situação, pensemos, estudemos. Vamos deixar esse hábito de julgar, de condenar. Nós não somos juízes, advogados. Nós não estamos aqui para condenar nada. Nós estamos aqui para abraçar e acolher. Vamos nos entender e entender o que está acontecendo conosco, com a nossa vida. Imaginemos, às vezes nós sentimos o nosso coração parecendo uma cana. É fininha, né? Interessante, fininha, a gente não dá R$1 na cana. Mas a cana, quando ela é processada, ela serve um caldo. E ainda serve e faz açúcar. E do açúcar, inúmeras coisas que nós podemos utilizar com açúcar. Mas se esse processo não for feito esmagando a cana, não se faz nada. Às vezes acontece assim conosco. Quantas vezes nós não sentimos o nosso coração esmagado para extrair o que tem de melhor e não de pior. E nós perguntamos, Deus, o que queres de mim? Pai, o que queres que eu faça? Já está bom, já chega, eu estou cansado, eu não aguento mais. Mas essa é o direcionamento, porque nós precisamos entender qual é a diferença entre coragem e força. Quando eu vos digo em verdade que a força é quando nós temos a capacidade de levantar um tronco de uma árvore de um lugar para o outro. Olhe que não é leve, é força. E quando eu vos digo que coragem, vamos fazer a nossa memória, a nossa criatividade ser aguçada nesse momento.
Imaginemos um soldado que vai a um campo de batalha e ele precisa voltar vencedor nesse campo de batalha. Infelizmente, a parte dele perdeu e ele volta caminhando através do campo de batalha. Ele vê os companheiros, muitos sem vidas, outros machucados, e ele caminha, pensando. Quando ele volta para a base, nós nos perguntamos: esse soldado ganhou ou perdeu a guerra? Aí está a diferença entre força e coragem. Porque às vezes nós queremos resolver o problema na força. É no tapa mesmo, é no grito, é na ignorância. Porque aquele que grita mais, aquele que se mostra mais forte, nós pensamos, entre aspas, que é o mais forte. E não é não. A coragem está em vencer a nós mesmos, as nossas limitações. Ele venceu, o soldado, a fome, a sede, ele teve que perder os amigos, os companheiros de luta, ele viu a guerra, ele sentiu, mas ele não desistiu. Então, mesmo que ele tenha voltado para o campo, para a base, sem ter ganhado a guerra, ele ganhou a coragem, ele ganhou a confiança, ele ganhou a necessidade de caminhar, mesmo com a dificuldade de prosseguir, porque dá vontade de parar e dá vontade de desistir, às vezes. Mas não é assim que Deus nos quer. Ele nos quer ativos, caminhando, levantando, prosseguindo. Conta-se uma história que um homem perguntou à pedra: qual o elemento mais difícil? Ele perguntou o trabalho, né? O homem perguntou o trabalho. Qual o elemento mais difícil que você já encontrou? Aí o trabalho respondeu: a pedra. A pedra é dura, né? É difícil de quebrar a pedra. Trabalho. Aí a água, ouvindo calmamente, serenamente, tranquilamente, ela descobriu um jeito, uma brecha para poder pingar nessa pedra. E ela rapidamente fez um buraquinho e logo fez uma brecha enorme e já estava passando de um lugar para o outro. O homem foi e anotou aquele prodígio e perguntou à água: mas que prodígio foi esse que fizestes? Que a pedra, pelo que consta, o trabalho foi o mais difícil que ele encontrou. A água pacientemente e simplesmente responde: foi a paciência. O que nos falta, muitas das vezes, é a paciência. Às vezes nós somos imediatistas, queremos resolver o problema ontem, e não é assim. Durante esse processo de trabalho, de construção, de aguçados com o sofrimento, nós precisamos exercitar a nossa inteligência para resolver as coisas, a paciência e a resignação, para que entendamos que quanto mais compreendidos, aceitando as dificuldades, mais sereno nós iremos nos encontrar no mundo físico ou espiritual. Porque se pensarmos assim: eu estou resignado, mas minha vida não é lá essas coisas. Eu confio em Deus, mas minha vida não, sei lá, não está um vazio, as pessoas não me entendem, eu tento me relacionar e não consigo. Tá bom. Então, se nós perdermos o que nós temos, que é a nossa família, o nosso trabalho, a nossa rotina, o que nos resta? Voltar. Vou fazer o que aqui? Não estou sendo útil. Eu tenho que desencarnar para ver se do outro lado eu faço alguma coisa. Não é assim? Então, será que nós estamos preparados para voltar? Para desencarnar? Para deixar no momento, aqui a terra, e seguir o caminho? Eu me questionei e, sinceramente, não estou pronta. Deus pode até me convidar que eu deixe o meu corpo para poder seguir a minha caminhada evolutiva na erraticidade, no mundo dos espíritos. Mas eu percebi que eu prefiro, olha que só que é ousadia da minha parte, preciso e rogo assistência que dai-me mais uma oportunidade, dai-me mais algum tempo para que eu possa provar para mim mesma que nós podemos vencer e construir uma rotina melhor, porque se nós perdermos tudo que nós temos,
nós iremos sofrer. Porque quando é tirado o mais simples, o básico, vamos imaginar, olha um simples que acontece no nosso dia a dia. Quando nos falta água na nossa casa, não é um transtorno? É uma dificuldade, você não toma banho, você não lava prato, você não lava roupa, é um transtorno, mas se resolve. Tudo se resolve com o tempo. Aconteceu comigo essa semana, eu falei assim, gente, não é possível, eu preciso estudar, mas fui testada. Eu comecei a rir, eu disse, engraçado, nunca me aconteceu isso, mas aconteceu tudo na mesma semana. Na outra semana, eu disse, ai que lindo, eles estão querendo me desconcentrar, me desconectar. Eu bati o pé, eu disse, não vão não, eu vou terminar, eu vou estudar, a casa fica, com água, sem água. Se eu voltar agora, não vai ficar? Então eu vou continuar. E fiquei serena e tranquila. Interessante, que se fosse antes, se fosse para acontecer antes do estudo, eu não ia estar calma não. Aquele prato todo na pia, roupa, né? O meu filho Vinícius mais velho e o Vitor, né? Um 25, outro 20. Estou muito feliz que eles hoje vieram. A minha nora também. Aí ele me presenteou para cuidar de 2 carneirinhos. E eu vos confesso em verdade que eu não pensei que 2 carneirinhos irracionais, nós dizemos, né? Fosse modificar a minha essência, modificar o meu coração. Que eu deixasse para lá a casa, que eu deixasse para lá tudo, e fosse cuidar daqueles seres. Um foi abandonado, rejeitado pela mãe. O outro foi, a mãe morreu logo depois do parto. Eu disse, eu vou cuidar dele, vou dar mamadeira, pronto. Enquanto eu dava mamadeira a um, o outro estava me cutucando no braço. Eu disse, eu não estou vendo isso não. Eu nunca vi um carneiro fazer uma coisa dessa. E eu pensando na buchada, né? E ele me cutucando, minha Nossa Senhora, eu não como buchada, mais nunca na minha vida. E ele me cutucando, eu olhava para ele, ele olhava para mim. Aí ele deu um bezinho, que ele é mais fraquinho, sabe? Não brincou não, ele pulou no meu colo, ele agasalhou a cabecinha aqui. Gente, eu chorei. Eu chorei, eu disse, Senhor, me perdoe. Perdoe todas as vezes que eu disse que eu não era útil. Me perdoe todas as vezes que eu disse que eu não podia fazer algo por alguém. Meu Deus, me perdoe por todas as vezes que eu fiquei com vontade de ficar na cama com preguiça ou com tristeza. Sem olhar o mundo está precisando de nós. Está precisando de amor. Não importa que seja de um ser irracional, de um animal, de um filho difícil, de um marido difícil, de um patrão difícil, não importa. Abra-se, ame. Eu fui em uma consulta médica e eu fui desabafar, né? Ele é doutor. E por entusiasmo da minha parte, quando eu comecei a reclamar, ele parou, colocou a caneta e disse, eu tenho um filho muito difícil. Aí eu não vou reclamar não, porque pelo menos os meus não são tão difíceis, né? Vou prestar atenção no que ele está falando. E ele começou a relatar a problemática dele. Foi a primeira vez que eu vi um médico sério, seríssimo. Ele não sorri, ele chorou na minha frente. Ou seja, não importa se é doutor, se é dono de casa, não importa qual posição social nós estamos aqui na Terra, todos nós sofremos, todos nós passamos por alguma dificuldade. Então, como é que eu posso amenizar todo esse sofrimento? Eu vos peço que lembrem de mim, lembrem do carneirinho, chamando minha atenção, que eu não vou esquecer. Todas as vezes que acontece algo na nossa vida, Deus está querendo nos mostrar algo, que venhamos a deslumbrar algo, nós precisamos aprender algo, entendamos isso e compreendamos isso. Está doendo? É aprendizado. Está difícil? É aprendizado, não importa. O importante é vencermos a cada dia o seu mal. Mas o que é ser resignado? Não podemos confundir resignação e acomodação. Quando dizemos que, quando fizermos tudo o que for possível para modificar
uma situação e não conseguimos. Então só nos resta esperar, confiando em Deus, até que sermos merecedores. Isso é resignação, estado da alma que tem o poder de diminuir o impacto do sofrimento. Francisco de Assis saía de uma igreja para outra. E nesse tempo era muita chuva, muito inverno, muito frio, muita neve. E ele chamou o seu discípulo e eles foram para essa outra igreja, de um canto para o outro. E aí, eles congelados, com fome, né? Com muito frio, bateram lá. E aí, alguém abre uma janelinha lá de cima. Quem é? Aí ele é Francisco de Assis. Que Francisco de Assis? Que nada, uma hora dessa. Pá, fecha a porta. A janela. Aí Francisco de Assis começa a pular, a cantar, a agradecer, a rir, a se espalhar na neve. O discípulo olha para ele, mas Francisco, pai Francisco, você não está vendo que nós vamos morrer? Congelados, com fome. Ele olha calmamente, serenamente para o discípulo e diz, você não percebe que nós fizemos de tudo para chegar até aqui? Mas nesse momento que fecharam a janela, nós estamos 100% nas mãos de Deus. Isso prova que Ele vai resolver o problema. Todas as vezes que nós fizermos de tudo para resolver o problema e não conseguirmos, acalme-se. Não se preocupe. Agora nós estamos 100% nas mãos de Deus. E não é que a porta abriu. Abriu-se a porta, o discípulo olhou, eu não acredito, pai Francisco, abriu a porta, eu não lhe falei, Deus não falha. Deus não ia deixar a gente congelado aqui nesse lugar. Dessa forma, uma simples mensagem nos traz uma reflexão muito belíssima. Acalme-se, acalme-se. Deus tudo sabe, tudo vê. E não nos inquietemos com as dores e com as dificuldades do mundo. Imaginemos um trabalhador que sai 5 da manhã para sustentar sua família e que volta às 7. E quando ele chega no final do mês, esse trabalhador tem ou não direito ao salário? Sim ou não? Sim, tem o direito ao trabalho, o direito ao salário. Ele tem. Da mesma forma somos nós. Nós temos esse direito moral, espiritual. No Evangelho nós encontramos na parte da caridade moral que a dificuldade de estarmos em nos suportarmos uns aos outros e algo que menos nós fazemos, porque é difícil ter paciência com aquele que é mais duro, com aquele que é mais rebelde, com aquele que parece que não pensa como nós e não pensa mesmo. Nós precisamos fazer a parte que nos compete, não puxando o lado do problema, macerando a nossa mente. A nossa mente, às vezes eu digo que ela nos sabota. Nós estamos indo bem, daqui a pouco vem uma lembrança do passado. De alguém, de uma situação, que importa? Ninguém vive o presente conectado a um passado morto. Ninguém vive um futuro conectado a pessoas e situações do passado. Nós precisamos estar aqui, no presente, vivenciando o hoje, para que entendamos que a conta chega e que cada um vai receber de acordo com os nossos merecimentos e necessidades. E aceitemos, e compreendamos, e entendamos. O nosso Pai trabalha e tudo que vier, aceitemos, porque é a melhor resposta de Deus. Em o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, encontramos a sábia recomendação: não vos aflijais, pois quando sofrerdes, o que significa que não se aflijamos ou nos revoltamos, estamos adicionando sofrimento ao sofrimento. A revolta e o queixume em nada ajuda, ao contrário, só pioram a situação. Eu trouxe um trechinho do livro O Gigante Deitado. Quem era o gigante deitado? Quem era este homem? O nome dele era Jerônimo Mendonça e, além de cometido de uma artrite
progressiva, ficou cerca de 32 anos preso a um leito, paralítico, com agravante na perda da visão. Como um pássaro na gaiola, transformou seu leito numa tribuna ambulante e, por meio dela, conseguiu realizar um grande e valioso trabalho. Fundou em Ituiutaba, Minas Gerais, sua terra natal, a creche Pouso do Amanhecer, e com imenso esforço manteve seu funcionamento até o final da sua estada física e percorreu o Brasil levando a mensagem espírita com palestras edificantes. Jerônimo Mendonça foi um exemplo vivo de coragem, de resignação e de otimismo. Não foi apenas mais um que passou aqui, foi alguém que suportou, sorridente e sempre bem-humorado, a dura prova da paralisia e da falta da visão. Esse livro é fantástico. Então, imaginemos um homem paralítico numa cama, com pouca visão, logo depois ele perdeu completamente a visão, e ele simplesmente abraçou a doutrina e ele saía na cama, indo de centro em centro palestrar, em cidades e cidades palestrar. Ele ia ver o futebol, ele ia ao cinema, em todos os lugares ele ia. Tem até uma história engraçada que ele conta, que ele foi ao cinema, e a pessoa que levava ele na cama para o cinema, ele não podia, mexer nada, não pagava o ingresso, então todo mundo queria levar ele. Quando ele chega no cinema, deixa uma cama ali logo próximo, porque não podia subir, aí uma moça, assim meio, não olhou, estava olhando para o filme e pá, se esbarrou na cadeira, na cama. Aí ela disse, mas não é possível, se eu vou para um velório, o aleijado está. Se eu for para um funeral, o aleijado está. Se eu for para uma festa, o aleijado está. Se eu vou assistir um futebol, está lá o aleijado. Não é possível. Mas ele tinha uma sabedoria que ele falava parasiando. Ele falava assim, coisas engraçadas. Ele disse, agora, o que eu falo para essa moça? Aí ele começou a rir. Porque, olha, se uma palavra bem colocada desarma qualquer um. Aquela dorzinha no cotovelo, tira. Quem é bem-humorado consegue fazer isso. Aí ele ficou assim, pensou. Ele respondeu para ela, mas também a moça não para em casa, A senhora não para em casa, Bom, se ela ficasse em casa, ela não ia encontrar com ele, Então, eles começaram a rir e riram muito daquela situação. Vocês imaginem quando nós podemos pentear o cabelo, tomar banho, tomar café, sair para a rua, e mesmo assim nós reclamamos. Você imagine o gigante deitado, que saía pelo Brasil afora, falando, acalmando. Ele tinha um saco de 30 quilos no peito para suportar a dor que ele sentia. E assim ele concluiu a missão. E que nós viemos também a concluir a nossa missão. Quantas vezes nós dizemos assim, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do problema, a culpa é de não sei de quem. A culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Somos nós os responsáveis pela nossa vibração, pela nossa sintonia. Olhe, analisemos a anatomia do nosso rosto, do nosso pescoço, da nossa cabeça. Observemos que nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Não dá a impressão que é uma entrada e uma saída, não. Parece, não? Entra e sai. Mas o que permanece dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, é aquilo que nós permitimos. O outro só vai nos atingir se nós deixarmos. Eu reclamando muito, Eu vou passar por uma cirurgia, mas não sei o quê, e chorando, e reclamando, e não vou, e a culpa... Aí eu senti um ombro assim, pegando na minha mão. Eu disse, ai meu Deus, custou assim. Eu disse, ai meu pai, lá vem bronca. Eu fechei os olhos para entender o que era aqui a mensagem. E aí, eles falaram assim, Andréia, me responda uma coisa. Quando você reencarnou, A, B, C e D, citando nomes, viu? Porque eu tinha mandado todo mundo bem assim, para aquele lugar assim, bem lindo. Mentira, não foi não. Aí eu disse, não, eu reencarnei, vi minha mãe, meu pai, depois. Que culpa tem A, B e C na sua vida? Aí eu fiquei, nada. Fui eu quem escolhi. São as nossas escolhas, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas não é porque nós estamos condenados ao livre-arbítrio que nós vamos sofrer.
Nós podemos escolher. Jerônimo, o gigante deitado, outro dia ele estava ministrando uma palestra e a moça chegou perto dele e falou assim: ai, coitado, vive em cima de uma cama, meu Deus, que dó. Não é que ele absorveu piedade de si mesmo, autopiedade. Ele desenvolveu, com o pensamento negativo dele, fluidicamente falando, um processo destrutivo e causando nele uma hemorragia nas vias urinárias. Vocês imaginam o que o nosso pensamento negativo não faz com a gente? Mata, né? Mata. Ele indo a Chico Xavier em busca de um auxílio, Chico ri. Ele: Chico, agora eu vou. Chegou minha hora. Ele disse: não, meu irmão, tenha calma. Chegou não. Você apenas absorveu, coitadinho. Você absorveu a piedade de si mesmo. Levanta, homem, e continua trabalhando com a tua tarefa. E assim ele continuou. A mesma coisa acontece conosco. Todas as vezes que vier um pensamento negativo, troquemos o canal. Toda vez que vier um pensamento ou lembrança, não quero saber. Passado, acabou. Há 1 minuto atrás já é passado. Eu não quero saber. Não me faz bem? Eu não quero saber. É só trocar de canal. Porque quando nós estamos reclamando, nos queixando, podemos olhar no espelho. Nós estamos horríveis. Cabelo espantado, mal-humorado, resmungando, reclamando. Nós ficamos feios. Quando a gente está sem batom, sem maquiagem, sem nada, mas quando a gente está bem, com a alma leve, a gente fica até mais bonitinho. É de verdade, é sério. Aí a gente pinta aqui, pinta acolá, sai todo esticado, paga não sei quanto no salão, olha a cara. Oi, fulano, numa festa, num casamento, você toda, né, bonita lá, e a alma triste, tá feia. Melhoremos o nosso ânimo, melhoremos a nossa alegria. Imaginemos um frasco de perfume. Eu vou conseguir sentir o perfume se eu não abrir o frasco? Não. Eu só vou sentir se eu abrir o frasco. Quando a gente abre o frasco, dá para sentir a fragrância do perfume. A mesma coisa é a vida. Quando nós nos arriscamos em abrir e vivenciar a vida, nós estamos sentindo o sentido da vida, que é viver com todas as qualidades e defeitos que ela tem para nos oferecer. Vivamos. Ele nos diz o seguinte: em Jesus Evangelho, à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, nos alerta que é necessário que cada qual, efetivamente, leve a sua cruz imaginária de responsabilidade, porque quando nos inquietamos com as dores físicas ou morais, exigindo a compreensão alheia e outros privilégios, estamos transferindo para outros ombros as nossas obrigações e dores. Quem já não disse assim: mas você não está vendo que eu estou sofrendo? Vá lá e faça, vá lá e paga aquela conta, vá lá e resolva. Tudo bem, tem coisas que os outros podem fazer por nós. É pagar uma conta, é ir no supermercado, é ir numa farmácia, é ir comprar uma roupa, um sapato. Tem coisas que as pessoas podem fazer por nós, mas tem coisas que é entre Deus e nós. Tem coisas que só nós podemos fazer com as nossas mãos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Entre eu e Deus e mais ninguém. Porque quando nós desencarnarmos, a gente não vai arrumar a mala não, viu? Nem a roupa escolhe. Filhinho não vai, marido não vai, mãe não vai, ninguém vai não. Somos nós e Deus. Então, entendamos, voltamos sozinhos. Com a nossa consciência, com a nossa paz, com a nossa inteligência e com toda a vivência que nós tivemos aqui. Porque se não formos para limpar, que não sujemos. Se não for para auxiliar, não atrapalhemos. E se não for para ajudar, que nos calemos. Sejamos úteis nessa terra que nós precisamos vivenciar até o final. E ele nos diz: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que o valor da dor oferece ao coração cerquioso de paz, muito seco de paz. Então vamos entender o seguinte: quando uma pedra, nós estamos num campo que
Tem um monte de pedra. Cada um na sua zona de conforto. Estou tão quietinha aqui, né? Dizem que pedra não rola, né? Mas ela rola, viu? Quando vem aquela britadeira, sabe o que é britadeira, né? Aquele negocinho assim que vem triturando as fibras da rocha. Não é assim, Yasmin? Rocha, você fala pedra, ela me mata. Que vem triturando as fibras da rocha. É Deus triturando o nosso coração, triturando o nosso comodismo. Tá bom demais aqui, deixa-me no cantinho. Não tá bom não. Vamos rolar isso aí, vamos multiplicar isso aí. Aí vem a dor, vem a dificuldade, vem a doença, vem a necessidade de buscarmos quem? Deus. E aí essas partículas da rocha se espalham e nós iremos fazer o quê? Semear, semear, semear. O que o Evangelho nos pede é que nós ouçamos, que nós entendamos, compreendamos o Evangelho e pratiquemos em nosso lar, em nossa vida, aonde quer que nós estejamos. Às vezes nós dizemos assim, você viu aquele fulaninho lá, tem saúde, pula muro, faz coisa errada, né? Às vezes pega uma canetinha do outro, não é uma caneta, é uma coisa maior. Mas ele tem saúde. Eu já falei isso, gente, juro, revoltada. Aquele infeliz lá, nem dor de barriga tem, uma saúde de ferro. Aí quem olha para mim, a minha amiga disse, mulher, mas não tem quem diga que você tem nada. De salto, cabelo solto, de moto, não parece não. Eu disse, mulher, porque eu devo muito. Aí eu pedi a Deus, juntamente com a espiritualidade, que eu reencarnasse para dividir umas 20 parcelas no meu cartão de dívida, para ver se eu consigo concluir a minha tarefa. Eu estudando com preguiça, né? Aí alguém toca assim no ombro, seja útil, minha irmã. Não quer trabalhar, não quer ir para a doutrinária, não quer ir para a mesa mediúnica. Quer fazer o que então? Quando você desencarnar, você acha que você vai fazer o quê no mundo espiritual? Hein? Lavar prato é? Varrer casa é? Cuidar de filho é? Não vai não, não vai não. Aí eu disse, deixa eu me organizar, deixa eu tentar estudar para ser útil na casa espírita, porque todos nós temos uma compreensão de sermos úteis, aqui dentro, lá fora. Como eu vou ser útil? Se eu não tenho mediunidade, eu já disse que todos nós temos, a sensibilidade. Tudo que nós ouvimos aqui, levemos para fora, dentro do nosso lar. O nosso lar é aonde começa a caridade. Não adianta a gente começar a caridade fora, se dentro do nosso lar está precisando da nossa compreensão, do nosso apoio e principalmente da nossa paciência. Quando Cristo disse, vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. Ele está nos convidando, dizer assim, olha, eu não vou resolver esse problema, mas pega a tua cruz e segue-me, que eu te darei a coragem, a força, a paciência, a perseverança de vencer a si mesmo e as dificuldades do caminho. O Cristo espera uma resposta de cada um de nós. E não duvidemos, Ele nos ama incondicionalmente. Sofredores ou não, com dificuldades ou não, mas agradeçamos que as dificuldades, elas nunca vieram para punir, para machucar, para destruir. Elas vieram para nos ensinar. Aprendamos a exercitar a paciência, a inteligência e a resignação. Não é somente sofrer, é saber sofrer. Jerônimo deitado, o gigante deitado, ele estava realmente impossibilitado de estar em pé fisicamente. Não estava, porque ele estava numa cama. Mas moralmente e espiritualmente, ele estava de pé. Então eu vos convido que, por mais difícil que seja a caminhada evolutiva de cada um de nós, principalmente a minha, todos nós, que estejamos de pé, para que entendamos que o Cristo, Ele está disponível, Ele está mostrando as mãos, para que possamos segurar nas mãos do Cristo, nos apoiar, sentir força e fazer a parte que nos compete. Eu agradeço a todos, que assim seja.
Todos que fazem o cantinho de oração do Cimelo, agradece os vossos ensinamentos, André, e que a luz divina lhe acompanhe ao retorno à sua casa. Na próxima segunda-feira, 2 de setembro, teremos como palestrantes Anderson Tavares e Rodrigo Graça, palestra musicada com o tema A regeneração do planeta começa com a minha transformação. Logo em seguida também teremos o passe, fila por fila, e nesse momento eu convido o nosso irmão Aloysio Júnior para a prece final. Valeu, obrigado. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer por essa oportunidade maravilhosa de adquirir um pouquinho mais de conhecimento, que os mentores espirituais possam iluminar a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e que cada um, ao retornar de suas casas, possa levar essa energia e tentar fluir o máximo na região, no conforto de sua casa. Que as 13 almas benditas, entendidas e sabidas, ilumine a todos aqui presentes, e que todos juntos, em uma só voz, possam rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja.